Baraque é um personagem do Antigo Testamento, mencionado no livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Ele era um líder militar israelita da tribo de Naftali e viveu em uma época em que Israel estava sob a opressão de Jabim, rei de Canaã. Baraque foi chamado por Deus, por intermédio da profetisa Débora, para liderar os israelitas na batalha contra o exército cananeu. Essa história não é apenas sobre a vitória militar de Israel, mas também sobre a fé e a obediência a Deus. Aqui está a história detalhada. O período dos juízes em Israel foi um tempo de estabilidade política e espiritual. Israel, depois da morte de Josué, passou por uma sequência de ciclos em que o povo se afastava de Deus, caía em idolatria e, como consequência, sofria opressão de nações estrangeiras. Quando o povo se arrependia, Deus levantava líderes, chamados de juízes, para libertá-los. No tempo de Baraque, os israelitas estavam sob a opressão de Jabim, rei de Canaã, cujo exército era comandado pelo general Sísera. Os cananeus tinham uma vantagem militar considerável, com 900 carros de ferro, que eram altamente temidos e superiores às forças israelitas. Débora, uma profetisa e juíza de Israel, liderava o povo e era conhecida por seu discernimento e sabedoria. O povo ia até ela para resolver disputas, e ela era muito respeitada como líder espiritual. Em determinado momento, Deus revelou a Débora que era tempo de libertar Israel dos cananeus. Ela então chamou Baraque e deu a ele uma mensagem de Deus. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai atrás gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E farei ir até ti, ao ribeiro de Quizon, Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e a sua multidão, e o entregarei nas tuas mãos. Juízes 4, 6 e 7. Baraque recebeu a mensagem e foi desafiado a reunir um exército para enfrentar Sísera. Porém, ele hesitou e disse a Débora que só iria se ela fosse com ele. Débora concordou em ir, mas disse que, por causa de sua hesitação, a honra da vitória final não seria dele, mas de uma mulher. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que vais empreender, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Juízes 4 horas e 9 minutos. Baraque convocou um exército de 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e, junto com Débora, marchou em direção ao Monte Tabor, um lugar estratégico para a batalha. Quando Sísera soube que Baraque estava se mobilizando, ele levou seu exército e os 900 carros de ferro para o ribeiro de Quizon para enfrentá-los. Débora deu a ordem para que Baraque atacasse, assegurando-lhe que Deus havia entregado Sísera em suas mãos. Durante a batalha, Deus interveio de maneira milagrosa. De acordo com o cântico de Débora em Juízes 5, parece que uma grande chuva fez o ribeiro de Quizon transbordar. O terreno se tornou lamacento, e os carros de ferro de Sísera ficaram presos na lama, tornando-se inúteis. Com o exército cananeu em desvantagem, os israelitas conseguiram vencer, e o exército de Sísera foi completamente derrotado. Sísera conseguiu escapar a pé e fugiu em direção ao território dos queneus, onde vivia Jael, esposa de Eber, um homem que tinha aliança com o rei Jabim. Dessa forma, a profecia de Débora se cumpriu. Sísera foi entregue nas mãos de uma mulher. Após a vitória, Débora e Baraque entoaram um cântico de louvor a Deus, celebrando a libertação de Israel e exaltando o poder divino que os ajudou a vencer. Este cântico, registrado em Juízes 5, é um dos poemas mais antigos da Bíblia e descreve a batalha, a coragem de Jael e a justiça de Deus contra os opressores. Eles cantaram sobre como Deus transformou o ribeiro de Quizon em uma armadilha para o inimigo e como as tribos israelitas, em unidade, responderam ao chamado de Deus. A história de Baraque enfatiza a importância de confiar plenamente em Deus, independentemente das circunstâncias ou das forças adversas. Embora Baraque tenha demonstrado hesitação inicial, ele respondeu ao chamado e agiu com coragem ao lado de Débora. Seu nome é até mencionado em Hebreus 11 horas e 32 minutos como um exemplo de fé. Baraque representa aqueles que podem precisar de encorajamento para cumprir a missão de Deus, mas que, uma vez envolvidos, demonstram dedicação e coragem. A vitória de Israel sobre Sísera e o exército cananeu marcou o fim da opressão sob o rei Jabim e trouxe 40 anos de paz ao povo de Israel. A história de Baraque e Débora mostra como Deus pode usar homens e mulheres de diversas maneiras e como ele permanece fiel às suas promessas de libertação e justiça para com o seu povo.